de ataque ao solo. Estes são os EF-111 Raven. Detectam, identificam, localizam, gravam e, se for desejado, perturbam todo o tipo de emissão hostil usando controle do computador sobre direção e tempo. São considerados o melhor sistema de guerra eletrónico do mundo na atualidade. As duas partes envolvidas neste confronto dão indícios de estar preparadas para um demorado impasse na crise. Mas os receios de uma guerra iminente no Golfo Pérsico pareciam hoje ter diminuído na sequência de um fim de semana aparentemente calmo. O secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, afirmou hoje em Nova Iorque estar convicto de que chegou agora à altura de a diplomacia fazer um esforço no sentido de se chegar a acordo visando uma solução pacífica para a crise do Golfo Pérsico. Cuellar, afirmando-se muito encorajado pelo apoio que as suas iniciativas têm merecido, desloca-se amanhã à Jordânia a fim de se encontrar com o ministro iraquiano dos Negócios Estrangeiros, Tarek Aziz. Menos otimista mostrou-se no Cairo o presidente egípcio Hosni Mubarak, que numa entrevista à televisão norte-americana afirmou que o presidente iraquiano Saddam Hussein se colocou entre a espada e a parede. A Moscovo deslocou-se o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Ismat Abdelmagid, que conferenciou sobre a crise do Golfo com o presidente soviético Mikhail Gorbachev. Posteriormente, Magid deslocou-se a Paris, onde, juntamente com o seu homólogo saudita, conferenciou com o presidente François Mitterrand. Horas antes, o chefe da diplomacia francesa, Roland Dumas, comparara Saddam Hussein com Adolf Hitler, sublinhando, e citamos, que é impossível negociar com um homem que roubou o território e a soberania de um país e está a deter reféns. Centenas de refugiados continuam, entretanto, a chegar às fronteiras da Jordânia para fugir a uma guerra que consideram inevitável e estão a enfrentar graves dificuldades, nomeadamente no que se refere à sua alimentação. Enquanto se sucedem as iniciativas diplomáticas para tentar evitar um conflito em grande escala, os Estados Unidos continuam a preparar as suas forças na região para enfrentar a evolução dos acontecimentos nesta crise explosiva. De uma base militar na Alemanha Federal, por outro lado, partiram hoje caças-bombardeiros a caminho da região do Golfo, a fim de reforçar os efetivos já aí estacionados. Refletindo a situação de relativa calma produzida pelas iniciativas diplomáticas agora em curso, as bolsas de valores em todo o mundo registaram hoje acentuados movimentos de alta, enquanto os preços do petróleo sofriam uma ligeira baixa. A situação no Golfo foi um dos temas da reunião de hoje da Comissão Permanente do PSD, em Lisboa. A existência de reféns portugueses no Iraque é a questão que mais preocupa o Partido Social Democrata. O PSD identifica-se totalmente com a decisão do Governo de não admitir que a existência de reféns possa ser encarada como moeda de troca cuja contrapartida consistisse numa posição de menor firmeza face à condenação que merece uma violação tão bárbara do direito internacional. Duarte Lima referiu também que o seu partido vai propor amanhã à Comissão Permanente da Assembleia da República que autorize as Comissões Parlamentares de Defesa e Negócios Estrangeiros a reunirem-se durante este período de férias. O objetivo é acompanhar com o Governo o evoluir da crise. Foram também feitas críticas ao Partido Socialista. Os sociais-democratas afirmaram que a crise no Golfo tem servido para alimentar a cruzada socialista contra o Governo. A atuação do Governo face à crise no Golfo foi hoje considerada como globalmente negativa pelo Partido Socialista. Para o Secretariado Nacional do PS, reunido no Porto, a política externa neste capítulo diminuiu a imagem de Portugal e humilhou as Forças Armadas. O governo português está neste momento à espera que um parecer de técnicos internacionais decida se Portugal deve ou não participar no esforço no quadro da UEO, o que para nós, do ponto de vista político, é uma situação inadmissível. É um Estado soberano que compete decidir se quer ou não quer participar no esforço conjunto da UEO. Os meios técnicos depois logo se vê. A questão do Golfo dominou as atenções do Secretariado Nacional do Partido Socialista, que hoje se reuniu no Porto. No que respeita aos reféns, os socialistas exigem do Governo uma posição de firmeza na sua libertação, sem ceder a nenhuma posição internacional. Outro assunto esteve também em debate neste encontro, a posição do Primeiro-Ministro sobre a alteração da lei eleitoral. Os socialistas consideram a posição de Cavaco Silva como uma manobra de diversão. Dizem que a alteração da lei eleitoral é uma questão que se prende com a revisão constitucional e os socialistas não aceitam fazer a revisão constitucional por parcelas. O Partido Socialista poderá, no entanto, concordar com a limitação dos mandatos consecutivos, mas está mais renitente quanto às listas de independentes nas autárquicas. Aos títulos europeus de Atenas em 82 e Estugarda em 86, além de um título mundial
em Roma antes da célebre vitória nos Jogos Olímpicos de Seul. Apesar da inesperada réplica da soviética Valentina Yegorova, que transformou esta maratona em autêntico sofrimento, Rosa Mota venceu de forma convincente, subindo hoje ao pódio deste europeu de Split, com mais uma medalha de ouro nesta sua brilhante carreira. Manuela Machado ficou em 10º lugar, enquanto Conceição Ferreira desistiu aos 20 km.